Pode, por favor, então, colocar a presença para a gente dar a sequência. Show. Pessoal, então vamos lá. Então, dando sequência, nesse último assunto que falta conversarmos sobre o direito dos tratados. Nós falamos já, então, sobre questões pré-negociais, o procedimento de elaboração do tratado, sua entrada em vigor, violação e tudo mais. E agora nós vamos conversar aí sobre a extinção do tratado, que é um tema bastante simples, tá? Então vamos lá. Bom, pois não. Boa noite. Boa noite. Hoje eu mandei imprimir, santo Deus, quanta matéria, professor. Que bom, né? Que bom. Eu até encadernei, eu falei para a moça, olha, moça, vocês não estão nem na metade do mês. Quer dizer que o seu investimento está tendo retorno, não é verdade? É, mais ou menos, sangue de Jesus. Eu falo, nossa, vocês lembram então, esse professor está judiando. A gente lê mesmo, a gente é diferenciado, né? O pessoal do direito é assim mesmo, mais special, né? Pessoal, mas então tá. Dando sequência, após termos visto todas essas questões anteriores com relação ao tratado, agora o tema da extinção. Bom, a extinção dos tratados ela pode se dar basicamente de duas formas. Primeiro, quando no próprio texto do tratado já existe um termo de vigência, né? Já existe ali um prazo dentro do qual ou após o qual o tratado estará extinto. Esse prazo, claro, ele pode variar conforme a intenção dos participantes do tratado, 5 anos, 3 anos, 10, aí vai de cada caso concreto, tá? Então, o fato é que, chegado ao final do prazo, aconteceu a extinção. Pode ser que as partes queiram prorrogar o tempo do tratado? Pode. Só que essa prorrogação tem que ser expressa, né? O silêncio das partes implica na extinção do tratado. E a sua prorrogação, repito, deve ser expressa por novo consenso dos pactuantes, dos Estados partes. Por outro lado, existe a possibilidade de mesmo nos tratados com prazo determinado, pouco importa se existe um prazo determinado ou não, também existe a possibilidade dos pactuantes entenderem que é adequado extinguir o tratado. Bom, nesse caso, quando eu não tenho cláusula expressa nem nada, o que pode acontecer? Que se exija a unanimidade dos votos dos Estados partes. Todos devem concordar em extinguir o tratado. Isso quando não há cláusula expressa. Agora, também é fato que é possível que haja previsão no tratado no seguinte sentido, que embora o tratado não tenha prazo de vigência, prazo de validade, por assim dizer, para sua extinção existe o voto da maioria dos pactuantes. Também é possível. Nesse caso, nós não podemos falar aí em violação da soberania ou violação da vontade de nenhum dos envolvidos.
notadamente aqueles que gostariam que o tratado permanecesse, porque esses, quando passaram a fazer parte do tratado, eles aceitaram essa cláusula e se sujeitaram a uma possível extinção do tratado contra a sua vontade no futuro, né? Então, nós temos basicamente essas duas formas. Uma forma pré-estabelecida e uma forma que acontece aí supervenientemente, que pode ser daí pelo voto da maioria dos interessados. Uma outra situação que é possível acontecer, e daí não é forma de extinção mais, é a denúncia, é a retirada, a saída do tratado. Muitas doutrinas colocam o instituto da denúncia vinculado à extinção do tratado. Isso não é certo, porque a denúncia não necessariamente é forma de extinção de um tratado. Imagina um tratado com 4 partes, ou com 5 partes. Uma delas resolve denunciar o tratado, ou seja, retirar-se do tratado. Significa que extinguiu o documento? Não. Para as outras 4 partes, continua vigente o tratado. Não é? Então, por isso que, equivocadamente, algumas doutrinas elencam a denúncia no capítulo da extinção do tratado. Bom, feita essa pequena digressão, nós temos que entender que a denúncia é um ato unilateral do Estado que pretende retirar-se do tratado internacional, né? E como eu disse, não implica necessariamente na sua extinção. É possível que os tratados, esse mesmo tratado com 5 partes, 3 fazem a denúncia, o tratado ainda existe, só que agora bilateralmente, não é verdade? E pode continuar existindo, sem problema nenhum. O conceito está lá na Convenção de Viena. É o ato unilateral pelo qual um partícipe em dado tratado internacional exprime firmemente sua vontade de deixar de ser parte no acordo anteriormente firmado. Portanto, repito, é um ato. Desculpa, buguei. É um ato unilateral, tá? De vontade firme e expressa de não mais fazer parte daquele documento. Pois bem, essa vontade unilateral, ela deve estar contida num documento que geralmente é conhecido como notificação de denúncia ou carta de denúncia. A partir da carta de denúncia, o Estado torna público, então, para os membros daquele determinado tratado, que ele não quer mais fazer parte dele. Pois bem, então eu tenho esse instrumento, não é, da carta de denúncia. Uma questão colocada pela doutrina que gera ainda algum embate doutrinário é no sentido seguinte: é possível o Estado fazer uma denúncia parcial do tratado? Quer dizer, ele pode ficar em parte do tratado e sair de outra parte do mesmo documento? Bom, a Convenção de Viena foi relativamente rasa com relação ao tema e não aprofundou da maneira necessária. Sobrou para a doutrina, não é? Se debruçar sobre o tema. Para saber se é possível uma denúncia parcial, primeiro é preciso saber se aqueles dispositivos, aquela parte do tratado que se quer denunciar, poderia ter sido objeto de reserva, né? Lembra o Instituto da Reserva? Vou só fazer um revival aí rapidinho. A reserva é um instituto pelo qual
o Estado soberano, quando ele vai fazer parte de um tratado internacional, ele pode selecionar determinados pontos que não são aqueles pontos chaves e indispensáveis do tratado, né, que não lhe retira o sentido de existir. Questões periféricas, o Estado pode fazer reserva, quer dizer, eu não aceito esses artigos do tratado. Eu quero sim me obrigar perante a parte principal, perante a parte mais essencial do documento, mas eu não quero essas questões periféricas. Vou dar exemplo. Imagina lá o tratado, a Convenção Internacional contra a Tortura, certo? E o Estado parte. Porque assim, ó, o tratado contra a tortura, ele prevê num protocolo adicional as formas de controle, não é? Porque não adianta nada eu ter o tratado e não ter o controle a respeito do seu cumprimento. Esse controle, ele geralmente é feito por comitês. Vocês vão ver que todo tratado de direitos humanos tem um comitê. Esse comitê serve justamente para acompanhar o cumprimento do tratado. E esse comitê, ele dispõe de alguns instrumentos. No caso do tratado contra a tortura, relatórios periódicos, aí podem ser trienais, quinquenais, bienais, pouco importa. Denúncias de estados, quer dizer, um estado denuncia o outro perante o comitê, que na prática pouco acontece. Visitas e eventualmente, denúncias individuais. Quer dizer, as pessoas naturais, as pessoas de carne e osso daquele estado podem ir até o comitê e falar: olha, o estado do qual eu sou nacional cometeu tal violação do tratado contra a tortura com relação à minha pessoa. Certo? Então, no caso brasileiro, o Brasil fez reserva quanto às denúncias individuais. Então, o Brasil disse assim: eu aceito o controle do comitê, exceto no que diz respeito às denúncias individuais. Então, para saber se é possível uma denúncia parcial, antes de mais nada, é preciso olhar se a matéria seria uma matéria possível de reserva, passível de reserva. Se for, é possível sim denúncia parcial. Agora, se essa matéria não for passível de reserva, o raciocínio que sobra possível é que não se permite denúncia parcial de temas que não poderiam ser objeto de reserva. Tá certo? Ficou claro isso, turma? Sim, professor. Me ajuda lá. Vai. Ô, prof, o que seria esse passível de reserva? Então, possível de fazer a reserva. A reserva eu expliquei agora há pouco. É escolher alguns temas periféricos do tratado e não aceitá-los. Ah, tá. E daí, entendeu? Então, se aquela matéria podia ter reserva, também pode a denúncia parcial. Ah, tá. Porque não afeta o conteúdo da obrigação, a essência do tratado. Melhorou? Ah, entendi. Melhorou. Beleza. A Bruna ia perguntar, Bruna? Firmino? Não, só disse que tá tudo certo. Ah, legal. Então, beleza. Valeu. Então, vamos adiante. Bom, ainda falando de denúncia, é possível que o tratado internacional que está sendo celebrado, ou ao qual nós estamos aderindo, né, enquanto Estados soberanos, ele tem uma cláusula de indenunciabilidade temporária. Seria dizer o seguinte: uma cláusula assim, grosso modo, o presente tratado não pode ser denunciado nos próximos 5 anos contados da ratificação. Então, o Estado que vai ratificar esse tratado, ele já sabe de antemão que ele vai ficar amarrado ali
entre aspas, por pelo menos 5 anos. Né? Claro, esse prazo pode ser menor, isso é só um exemplo. E, além disso, uma vez feita a denúncia, entregue a carta de denúncia do tratado, é comum, pessoal, que exista uma espécie de prazo de carência para essa carta surtir efeitos. Então, veja, entrega a carta e ela só vai surtir efeitos dentro de 1 ano ou dentro de 6 meses. Porque, então, o Estado faz a denúncia hoje, dia 21 de agosto de 2020, e essa denúncia só vai surtir efeitos dia 21 de agosto de 2021. Por que isso? Para que os outros estados e eventuais organizações envolvidas no tratado tenham um prazo razoável, não é, para se preparar, para se adaptar à saída desse estado parte, agora denunciante. Tá? Aí vem uma outra celeuma doutrinária. É possível haver tratado indenunciável? Quer dizer, eu digo assim, indenunciável para sempre, uma vez que entrou, não pode sair mais? Essa posição é um pouco extrema, um tanto quanto extrema, porque nós estamos no âmbito de um direito onde nós tratamos com entes soberanos. Então, é impossível impor uma permanência eterna, por assim dizer, ou até quando o tratado acabar, para qualquer ente soberano. Essa posição, ela já não é utilizada, nunca foi utilizada, ela é mais uma cogitação doutrinária. Depois, uma segunda posição. O tratado sempre é denunciável. Parece mais razoável, né? E a terceira, ele somente poderá ser denunciado quando as partes hajam tacitamente acordado. Mas aí a gente fala o seguinte, como é que eu vou falar em acordo tácito se é praxe constar uma cláusula ou mais de uma cláusula referente à denúncia no próprio documento, de forma expressa, né? Então, a corrente que prevalece é a segunda. O tratado sempre é denunciável, já que nós estamos diante de entes soberanos que não podem ser obrigados a permanecer em um tratado internacional se acharem que não é mais conveniente. Agora, o que acontece geralmente, turma, é que, geralmente não, na imensa maioria das vezes, os tratados internacionais, eles geram uma série de obrigações para as partes. No caso de acordos comerciais, por exemplo, gera inclusive obrigações financeiras, econômicas, não é? E daí nós também não podemos permitir que o Estado simplesmente saia do tratado, denuncie o tratado e eventual prejuízo que ele venha a causar ou eventual débito assumido e não pago fique em branco, fique sem cobrar, porque daí é muito fácil, né? E daí o que eu faço com boa fé e pacta sunt servanda, não é verdade? Então veja, se o Estado se obriga perante os demais e a sua denúncia venha a causar dano, prejuízo, uma coisa é certa, nós não podemos impedir a denúncia. Mas nós podemos nos socorrer, não é? Podemos nos socorrer de cortes internacionais para o ressarcimento desse dano que ficou para trás. Certo? Então, o dano não fica irressarcido. Eu privilegio a soberania do Estado de retirar-se do tratado, como tem que ser, e posso utilizar as cortes internacionais, cortes arbitrais, cortes jurisdicionais, enfim, mecanismos de solução de controvérsias para cobrar eventual prejuízo, dano que tenha sido causado. E aí, para que nós entendamos essa denúncia com relação ao direito interno, fica a pergunta, né?
Está aí no material. É necessária a aprovação do Congresso no direito interno para que o chefe do executivo, não sei se está executivo aí, se tivesse arrumo, realize a denúncia do tratado? Bom, denúncia e ratificação são coisas completamente diferentes. Na ratificação, eu tenho um rito de prevalência jurídica, né? A parte política da elaboração do tratado, ela se revela com maior força no momento da assinatura. A ratificação é parte de um rito jurídico. Por outro lado, a denúncia, ela possui caráter eminentemente político, de conveniência e oportunidade mesmo. Então, essa questão foi levada ao Poder Judiciário americano e a Suprema Corte lá dos Estados Unidos decidiu que não depende de autorização do legislativo. E apresentou lá suas razões. Né? E essa jurisprudência acabou sendo utilizada em vários países do mundo. Aqui no Brasil, nós temos um estudo do Clóvis Bevilacqua, que é um estudioso sensacional, um cientista, não é? Como poucos. E ele traz uma explicação mais técnica. Ele diz o seguinte, ó, quando o tratado é aprovado pelo legislativo, lá na fase de elaboração, todas as disposições são aprovadas, inclusive no que tange a prerrogativa presidencial de denunciar o tratado de acordo com a conveniência política. Nós estamos falando aí de uma regra que nem sempre é escrita no tratado, mas quando o legislativo aprova o texto do tratado, nós podemos dizer que implicitamente aprovou-se uma competência, não é? Ou reconheceu-se uma competência do presidente da República de fazer a denúncia conforme a conveniência política do momento. Tudo ok com essas informações, turma? Sim, sim, professor. Tudo em ordem? Beleza. Ó, então, com isso nós encerramos o tema do direito dos tratados. Então nós vimos lá desde o nascimento do tratado até a sua extinção. Agora, eu gostaria de conversar com vocês rapidamente e mais a título de lembrete, né? Peço até licença para vocês para abordar o tema do Estado sob a ótica do direito internacional. Por que eu digo isso? Porque é assunto que provavelmente já foi visto na disciplina de Teoria Geral do Estado, tá? Quando você pega lá o livro do... Professor, isso foi lá no primeiro ano da faculdade. Foi. Faz tempo já. Lá Nossa! no longínquo. Bem O longe. longínquo parece que faz um século, né? 5 anos atrás. Mas é mesmo, Maria Letícia, é bem no comecinho, né? Foi acho que o primeiro termo. Primeiro termo. Foi o Saliba? Foi o Salibini que deu. O Saliba, né? Tá. Então, beleza. Eu estou tentando lembrar o nome do autor aqui. Me escapou o nome. Mas eu tenho aqui, eu vou falar. É rapidinho, jogo rápido. Porque lá nós vimos, eu acredito, que foi visto... É o Paulo Bonavides, oh meu Deus, Paulo Bonavides, Said Maluf, o Dalmo de Abreu Dalari, né? Acredito que vocês tenham ouvido esses nomes aí lá no começo do curso, né? Então, veja, lá na Teoria Geral do Estado, eu lecionei isso aí, acho que um semestre ou 2. Então, eu pegava o livro do Paulo Bonavides, por exemplo, e a gente destrinchava o livro todo durante o semestre. E lá a gente aprende alguns conceitos que, na verdade,
são introdutórias. Eu penso que a teoria geral do Estado ela é introdutória ao direito constitucional, né? Tem que haver uma relação de introdução entre as matérias propedêuticas e as matérias que a gente vai aprofundar de forma técnica. Daí, com isso em mente, eu preparei lá na época um planinho de ensino que deixava o aluno pronto para entender melhor o direito constitucional. Tenho certeza que o Saliba deve ter ido na mesma ótica, né? Entender conceitos de Estado, talvez com um viés um pouco mais filosófico, né? Trabalhando John Locke, Hobbes, enfim, e tudo mais. Mas aqui é muito fácil, ó. Primeiro, e daí eu já peço desculpa mesmo, tá? O Estado, né? Bom, a sociedade internacional ela é composta por sujeitos internacionais, os estados e as organizações internacionais. As organizações nós vamos estudar mais para frente. Mas esses estados, então, são sujeitos, são pessoas internacionais, né? No caso dos estados, como nós falamos lá atrás, algumas aulas, os estados têm uma personalidade jurídica originária. É dizer o quê? Quando surge um estado, ele já automaticamente adquire personalidade jurídica para figurar na sociedade internacional, inclusive para celebrar tratados. Show? Ótimo. É claro que o surgimento de estados no mundo, embora ele ainda aconteça, ele acontece com uma velocidade menor do que já aconteceu ao longo do desenvolvimento da humanidade aqui no planeta Terra, né? Então, nessa aula, nós vamos estudar os elementos do Estado, a sua forma de surgimento e o reconhecimento de estados surgidos. Basicamente isso que nos interessa. Porque outros conceitos vocês já aprenderam no direito constitucional e na teoria geral do Estado. Bom, rapidamente, o Estado ele é composto por 3 elementos, não é isso? Isso desde as aulas de geografia, não é? Lá no terceirão a gente aprendia. Mas vamos lá. Território, né? Eu preciso ter uma base territorial. Chão, terra, onde uma terra delimitada, e veja, delimitada por acordos de fronteira, que já estudamos também, que são tratados permanentes, perpétuos. Dentro desse território tem que ter uma comunidade humana, um grupo de pessoas, né? Que aqui nós não vamos discutir ainda se é povo, nação ou população, isso fica para a próxima aula. E além disso, então, território com uma comunidade humana, essa comunidade humana precisa estar organizada, precisa haver um governo soberano, no sentido de soberano não sendo submetido a nenhum outro ordenamento, a nenhuma outra soberania estrangeira, né? Só quem já sabia. Daí, só para complementar a informação, esse governo ele pode ser de 2 formas: monarquia ou república. E pode ser de 2 sistemas: parlamentarista ou presidencialista. Bom, o nosso Brasilzão, no ano de 1993, passou por um plebiscito. Por quê? Porque lá no ato das disposições constitucionais transitórias, lembram disso? Da Constituição Federal, havia uma disposição de que, depois de 5 anos de vigência da Constituição de 88, deveria ser consultado o povo brasileiro para saber qual seria a escolha deles. Nossa, né? E a escolha que prevaleceu foi uma república presidencialista. Tá?
Eu não sei se eu perdi o fio da conversa aí. Vocês estão falando do Saliba, né? Beleza. Tá. Então Não, mas prevaleceu a. prestando atenção em você, professor. Tá Foi eu bom. fiz uma resposta pro Gersinho tonto. Tá certo. Vamos lá. Então prevaleceu a República Presidencialista. Ponto. Não quer dizer também que num futuro, numa nova Constituição, a gente nunca sabe, né? Um outro sistema e uma outra forma venha a ser eleita. Isso fica em aberto. Mas hoje prevalece a República Presidencialista. Bom, então, o Estado é essa organização. Lá ser lembrado Leviatã, né, o monstro, o Estado é um monstro. E a princípio ele é um monstro mesmo, mas o constitucionalismo consegue impor alguns limites ao monstro, né? É a lei que limita, o Estado se autolimita pela Constituição, tá? Muito bom. E daí o Estado... não vou ficar falando aqui de Estado federado, Estado unitário, federalismo por agregação, por segregação, porque eu acredito que isso nós já estudamos também lá em Constitucional, né? Então aqui são só mais linhas gerais mesmo. O Estado possui no seu território jurisdição geral e exclusiva. Isso aqui nos interessa mais, né? Do que saber que o federalismo brasileiro é um federalismo por desagregação, né? Então veja, quando fala jurisdição aí no material, eu gostaria que você lesse como sinônimo de soberania, tá? O Estado possui sobre o seu território soberania geral e exclusiva. O que quer dizer que é uma jurisdição ou uma soberania geral? Quer dizer, ele atinge todos os espaços do seu território. Ele preenche todos esses espaços, tá? E atua em todas as competências ou em todas as funções. Legislativa, administrativa e jurisdicional. Porque só para retomar e só para relembrar, essa ideia de chamar o executivo, o legislativo e o judiciário de poder, hoje em dia ela é mais tradicional, né? Ela não é técnica, puramente técnica, corretamente técnica. Porque poder do Estado é um só. Não é isso? O poder soberano. E o poder soberano se revela para o seu povo em 3 funções. Aquelas previstas lá pelo nosso querido Barão de Montesquieu. Uma função executiva, uma função legislativa e uma função judiciária, né? Nas aulas de TGE também a gente viu lá a separação de poderes do Montesquieu, que está na obra O Espírito das Leis. Não é isso? Mas essa separação, ela tem como raiz um poder só. O poder soberano, ele é uno e indivisível. Tá bem? Então, nós dizemos que são competências ou funções. Ótimo. E por que dizer que é uma jurisdição ou uma soberania exclusiva? Porque o Estado exerce a sua soberania sem que haja concorrência de soberanias externas influenciando dentro do seu território. Significaria dizer que dentro de um território se exerce uma soberania por vez, ou uma soberania excluindo as demais. Tá? Você pode falar, poxa vida, mas por exemplo, e quando a Alemanha nazista ocupou a França? Ora, houve um afastamento da soberania francesa, porque o país também foi destroçado em termos políticos e militares, não é? E durante um tempo exerceu-se ali, naquele território, uma soberania alemã, nazista.
Depois, com a retomada e a expulsão, as coisas vão voltando aos seus devidos lugares. Mas veja que, ao mesmo tempo, é só uma jurisdição ou uma soberania que se exerce. Você pode perguntar assim, tá, e o cumprimento de sentença estrangeira? É uma sentença que foi dada fora do Brasil? Concordo. Mas esse cumprimento, ele não ocorre se o STJ não permitir. O STJ aqui como representante da soberania brasileira na função jurisdicional. Então o STJ vai pegar a sentencinha que vem lá do estrangeiro e analisar se ela está de acordo com a ordem pública. Ordem pública aqui entendida como o ordenamento jurídico brasileiro. Estando de acordo, o Poder Judiciário, pelo STJ, defere o cumprimento dessa sentença. Não estando de acordo, simples, nega-se o cumprimento de sentença. Nós vamos estudar com mais profundidade esses institutos. Ou uma carta rogatória do estrangeiro, né, para cumprir uma diligência aqui dentro. Se o conteúdo da diligência violar a nossa ordem pública, o STJ nega aquilo que é chamado de exequatur. O exequatur quer dizer cumpra-se. Né? O STJ nega essa ordem de cumprimento, chamada no direito internacional de exequatur. Execute-se, cumpra-se. Então veja, ainda que eu vá aplicar direito internacional aqui dentro, que matéria do direito internacional privado, olha, para esse inventário, a título de exemplo, para esse inventário deve ser aplicado o direito italiano. Mas quem vai aplicar o direito material italiano é um juiz brasileiro e de acordo com o Código de Processo Civil brasileiro. Né? Porque a legislação processual também é uma forma de revelar a soberania do país. Tudo ok com isso? E daí, claro, né, aquela informação que é só para relembrar é viver, né? O Estado possui o legítimo monopólio da força. Claro, partindo também daquela ideia de contrato social em conjunto com a ideia de soberania. Quando nós aceitamos esse contrato ético, nós abrimos mão de fazer justiça por nós mesmos. Então, eventual necessidade de solução de um problema, de uma controvérsia, de uma querela, de uma briga, leva-se até o Poder Judiciário, que por intermédio dos seus juízes e distribuição de competência e tudo mais, o que o Poder Judiciário faz? Ele substitui a vontade dos briguentos pela vontade da lei, aplicando a lei ao caso concreto, não é? Com aquelas características da jurisdição, imperatividade e definitividade. Tá certo? Então é óbvio que o monopólio é do uso da força em regra. Nós temos aí institutos como legítima defesa, de esforço imediato, que permitem que o sujeito possa agir por conta própria, mas são casos excepcionais. Para nós encaminharmos ao final da nossa aula, nós passamos agora a conversar sobre os modos de formação dos estados. Como os estados surgem, né, no mundo. Bom, a primeira forma, mais histórica até, é a fundação direta. É naquela época em que ainda nós tínhamos terras que eram de ninguém, ou que eram tomadas por outras partes. Né? No caso dos índios aqui, eles eram considerados ninguém, né? Os índios da América. Mas veja, eu tinha ali, então, território sem dono, res nullius, né? Lembra do direito das coisas, né? Res nullius. Assim sendo, uma população, um povo, se alocava nessa terra, chamava de sua, eventualmente defendia contra invasores, ali era criado um sistema de governo, ainda que rudimentar, e ia se evoluindo, e o Estado ia ganhando corpo. Tá? Bom,
eu trouxe aí a situação das terras das Américas, né, que eram tidas como descobertas, como se as populações ameríndias que existiam aqui fossem consideradas como não seres humanos, né? Mas, enfim, são detalhes da história. Daí, então, em termos de constitucionalismo, a primeira constituição de um Estado ela é chamada de poder, poder constituinte originário fundacional, né, que constitui a primeira Constituição. Depois vem as modificações por conta de um poder constituinte reformador, né? E mesmo que nós falemos de países ou de estados da antiguidade, já há que se pensar, sim, em constituição, ainda que fosse uma constituição costumeira, consuetudinária, né, ou uma constituição de cunho religioso, como no Estado hebreu, cuja constituição eram os 5 livros lá do Antigo Testamento, né? A acepção moderna de constituição, ela vem a partir da Revolução Francesa. Tá lá, acho que era artigo 14 da Declaração. Artigo 14 ou 16, agora não lembro. Todo Estado que não tenha divisão de poderes, ou Montesquieu, e garantia de direitos, não tem Constituição. Isso é uma concepção mais recente, não é? De Constituição. Joia. A segunda forma de surgimento ou de criação de estados é a emancipação. Um estado dominado liberta-se do estado dominador, né? Nós vimos esse movimento nas Américas em geral, na África também, né? Onde as metrópoles, as coroas, as matrizes, né, por assim dizer, europeias, dominavam e colonizavam o resto do mundo. Só que chega uma hora que o movimento é o movimento de liberação, né? Aqui na América, a gente tem o célebre movimento revolucionário norte-americano, que é um exemplo de emancipação violenta, de emancipação pelo uso da guerra, né, do conflito armado. E temos o exemplo brasileiro, que é um exemplo de emancipação negociada, pacífica, não é? Sem o trauma de uma eventual guerra. Tá? Pois bem, esses dois são os dois exemplos, então, de emancipação violenta e emancipação pacífica. Uma terceira forma é o desmembramento. Então, eu tenho um Estado original que perde um pedaço do seu território e esse novo pedaço aí passa a ser um Estado soberano. Tá? E a separação, no qual um Estado se divide em vários outros menores. E aquele Estado originário, ele deixa de existir. Tá? Exemplo de separação aí eu trouxe para vocês o Império Austro-Húngaro, né, que existiu até 1918. Ele se separou e dele surgiram a Áustria, a Hungria e a Tchecoslováquia. Né? Depois, se você for parar para ver, a própria Tchecoslováquia se separou em República Tcheca e Eslováquia. Né? Maravilha. E por último, a quarta forma, nós temos aí a fusão. A fusão, então, é a absorção, um Estado absorve o outro, ou então dois Estados soberanos resolvem se juntar. Sempre uma ideia de junção, não é? Daí trouxe como exemplo mais histórico, mais antigo, a formação do que hoje é a Itália, né? Os ducados aí, Módena, Parma, Toscana, o Reino de Nápoles e o Piemonte, formaram aí uma só potência, um só país. Não é? Quando fala potência estrangeira, turma, só um pequeno parênteses, nós não estamos falando de potência no sentido de poder, né? Os Estados Unidos são uma potência, a China é uma potência. Não. Todo país soberano também pode ser chamado de potência, tecnicamente, tá?
Maravilha. O último tema da aula de hoje tem a ver com o passo seguinte da formação dos estados, que é um passo importante, que é o reconhecimento de um estado. O estado que se forma, ele precisa ser reconhecido pelos seus pares na sociedade internacional. Quer dizer o quê? O novo estado que se forma, ele precisa ser aceito pela sociedade internacional. E antes que você tenha dúvida, eu já vou adiantar. Não tem um número mínimo de reconhecimentos, tá? Um estado só é aceito se ele for reconhecido por outros 15. Não, não existe isso. Porque é um processo gradual também, né? Eu diria assim, quais seriam os requisitos mínimos para um estado ser aceito? Que ele observe as prescrições do direito internacional, né? Te deu como exemplo, já em outra aula, mas eu repito, o Estado Islâmico lá, né? Aquele reduto terrorista, por assim dizer, que pratica diuturnamente violações de direitos humanos. Esse Estado, ou esse pretenso Estado, ele não está de acordo com as prescrições do direito internacional. Né? E não é porque é um Estado muçulmano, que está no Oriente Médio, não é nada disso. O que nós estamos falando aqui é do genocídio, do morticínio, da destruição de relíquias históricas da humanidade que esse grupo social pratica. Né? Da violência, dos estupros, enfim, toda sorte de violações de direitos humanos praticados por esse grupo social, que, veja, tem um território que foi tomado à força, então já de forma ilegítima, em certa medida, não é? E pratica violações de direitos humanos. Então, não há possibilidade jurídica, e sem falar da possibilidade moral, né? Mas não há nem possibilidade jurídica de que um grupo desses, um grupo social desse tipo seja efetivamente reconhecido como um Estado soberano. Tá? Pois bem, o reconhecimento, turma, ele é um ato praticado internacionalmente, ele é, óbvio, da disciplina do direito internacional, que pode ser individual ou coletivo. Então, um Estado, um grupo de Estados assina um documento reconhecendo o novo Estado, né, por instrumentos diplomáticos. Pode ser um reconhecimento de direito, constando num documento expresso, né? Ou pode ser um reconhecimento de fato. Embora eu não tenha documentos, o Estado reconhecedor pratica condutas que denotam sua intenção de reconhecer. Por exemplo, o envio de diplomatas, a celebração de tratados com esse novo Estado. Embora não haja uma carta de reconhecimento, existem condutas que indicam a intenção de reconhecer. Agora, veja, nem sempre esse reconhecimento é simples. Ele pode gerar algumas polêmicas. Um bom exemplo é o caso do reconhecimento do nosso Estado brasileiro enquanto ente soberano, lá após 1822. Então, nós sabemos que em 7 de setembro de 1822 foi declarada a independência, né? Tem aquele quadro bonito, né? Das margens do Ipiranga e tudo mais. Mas, por exemplo, Portugal, que era a metrópole, só foi reconhecer a nossa independência em 1825, perdão. 1825. E isso porque a Inglaterra interveio, né? Através de um instituto chamado Bons Ofícios, nós vamos aprender. A Inglaterra interveio para convencer Portugal a reconhecer a independência brasileira. Claro que a Inglaterra não fez isso porque é boazinha e comprometida com a independência alheia.
né? Existia e existe sempre o interesse econômico. Por outro lado, os nossos irmãos do norte, os norte-americanos, reconheceram nossa independência já no ano de 1824. Então, veja, embora seja um procedimento que, do ponto de vista técnico, secamente falando, não envolve maiores complicações, no campo político e dos interesses econômicos, pode vir a causar um certo embaraço ao reconhecimento de um novo Estado. Especialmente quando esse surgimento do novo Estado é traumático, né? Quando nós vimos, por exemplo, o desmembramento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Quando nós vemos aí o caso da Crimeia atualmente, existe lá um conflito bélico velado, não é? Hong Kong em relação à China, e por aí vai. Isso pode envolver o próprio orgulho nacional, interesses econômicos e outras situações. Por isso que é interessante a atuação, por exemplo, da ONU como um órgão mediador. Não é? Pessoal, como é que estamos aí? Foi muita informação? Eu peço desculpa se de repente eu começo a falar desembestadamente. Tá tudo em ordem aí com vocês? Tudo certo, professor. Tudo certinho? Bom, eu prometi que usaria entre 50 minutos e 1 hora. Então nós estamos aí com 56 minutos. Nós, né? Eu não, nós atingimos aí o tema, os temas propostos para hoje, tá? No nosso próximo encontro nós vamos falar da dimensão pessoal do Estado, vou incluir a matéria para vocês com antecedência. Aí nós vamos falar de nacionalidade, deportação, exclusão, expulsão, a extradição, asilo político, apatridia e fenômenos esses que envolvem as pessoas agora dentro do direito internacional. Não havendo dúvidas, se houver, por favor, fiquem à vontade. Eu daria a aula por encerrada então, turma.